Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos Barreira e vou resolver uma questão do Colégio Militar. Interessante da questão é que a gente tem aí uma equação com radicais se somando, né? A gente tem x igual a raiz de 12 mais raiz de 12 mais raiz de 12 infinitamente. A gente tem que analisar essa soma de radicais infinita aí. A questão fala o seguinte: considere um número real positivo, tal que x é igual à equação que eu acabei de falar. É correto afirmar que x é um número. O que a gente precisa ter muito bem na cabeça? Primeira coisa, x é um número positivo. E aí, se a resposta é aceitar números negativos e positivos, eu tenho que excluir a parte negativa. Então, tem que ter isso na minha cabeça. A primeira coisa que eu vou pensar quando eu for lá para ver as respostas. Eu vou ter que voltar na minha questão e ver se de fato eu posso falar que aquela resposta é válida. Mas como é que a gente resolve essa equação com esses radicais aí infinitos e se somando? Primeira coisa que eu vou analisar é o seguinte: qual é o índice do radical? Ó, raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 12. Quando eu falo índice, eu estou falando exatamente das raízes. Fechado? Então, ó, aqui tem um 2, aqui tem um 2, aqui outro e aqui outro. Não aparece, professor, não. E não é obrigado a aparecer. Porque quando o índice da raiz é 2, ela de fato não vai aparecer. Vai ficar como está agora aí, ó, sem estar ali. E tu tem que saber que é um 2 ali. O que a gente vai fazer? Vai elevar essa equação, os dois lados, os dois membros que a gente fala, ao índice da raiz. Como é 2, eu vou elevar ao quadrado. Então, aqui, ó, vai ficar x elevado ao quadrado no primeiro membro. Já no segundo membro, eu vou pegar toda a expressão infinita e também vou elevar ao quadrado. Se fiz de um lado, eu faço do outro. Esse é o princípio da equação. Né? Então, vamos lá. X ao quadrado, não tem o que fazer, ele vai ficar x ao quadrado mesmo. Fechou. Agora, o 12... O raiz de 12 mais raiz de 12 mais raiz de 12 infinitamente elevado ao quadrado, como é que isso funciona? Eu vou cortar a primeira raiz lá, né? A raiz que inicia o segundo membro com o quadrado, né? O elevado ao quadrado, ele elimina uma única raiz. Então, como é que ficaria isso? Vai ficar igual a 12 mais raiz de 12 mais raiz de 12 mais raiz de 12 infinitamente. É assim que vai ficar. Beleza. Só que eu continuo com as minhas raízes infinitas aí. Você concorda comigo? Ó, se a gente for limpar lá a primeira parte, a parte superior, vou pegar essa parte aqui, ó, eu vou apagar o que eu escrevi. Ó. Eu vou apagar o quadrado do x e o quadrado das raízes, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Então, ó, se eu apagar todo mundo aqui, o que a gente tem inicialmente? Que x é igual a raiz de 12 mais raiz de 12 mais raiz de 12 mais raiz de 12, tudo num radical só. Você concorda comigo que é exatamente o que aparece aqui, ó? O que aparece aqui é exatamente o problema inicial. Então, o que eu vou fazer com isso daí? Eu vou simplesmente falar o seguinte: então tá, então essa expressão toda aqui, ó, vale x. Porque ao substituir, eu vou ter x, eu vou ter 12 e eu vou ter x ao quadrado. Isso me remete a uma equação do segundo grau para poder resolver. Então, aqui vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 12 mais o x. Isso daí é uma equação do segundo grau. O que eu vou fazer? Passar tudo para o primeiro membro e igualar a zero. Passando todo mundo aí para o primeiro membro, eu vou ter x ao quadrado menos o x menos o 12 igual a zero. Repara que eu passei o 12 negativo, ele era positivo, ele foi negativo, e o x no segundo membro, ó, nessa parte aqui, ó, o 12 e o x eram positivos. E na parte de baixo, ambos ficaram negativos. Porque se eu quero mudar de lado, automaticamente eu mudo a operação. O que era mais passou a ser menos. Continuando aí com a questão. Como é que a gente vai resolver isso? Equação de segundo grau, eu preciso fazer Bhaskara, né? Eu preciso descobrir quem são os coeficientes A, B e C para poder fazer delta e depois jogar na fórmula de Bhaskara. Ó, vamos lá, vamos dar um espaço aqui. Quem seria nessa minha equação, quem seria o A? O A é sempre o cara que multiplica x ao quadrado, ou seja, é sempre o cara que estaria na frente desse termo aqui, ó. Não tem ninguém na frente dele. Quando não tem ninguém, eu digo que esse A vale 1. Então, tá aqui. O A vale 1. O B é exatamente o cara que multiplica o x sem expoente, ó. O B estaria aqui, ó, na frente do x. Como não tem ninguém, também é 1, só que é negativo, tem um sinal de menos. Então, é menos 1. Então, o B é menos 1. E o C é o termo independente, como eu costumo brincar, é o solteirão aí que está sempre sozinho, está sem o x. Quem é que está sem o x? É o menos 12, acabei de marcar. Então, a gente vai colocar ali, ó, menos
o 12. Fechou. Então, achei o valor de A, achei o valor de B e achei o valor de C. Assim, eu consigo substituir, né, na fórmula do delta para poder achar o delta. Eu, Carlos, calculo o delta fora da fórmula de Bhaskara. Depois eu vou lá e jogo na equação resolutiva. Eu gosto dessa forma. Se você gosta de fazer tudo dentro, não tem problema nenhum. Joga lá tudo na equação resolutiva, na fórmula de Bhaskara, e você vai resolver ali achando o delta também lá dentro, tá? Não tem problema nenhum. Nada é errado nesse ponto aí. Então, ó, vamos calcular delta. Delta, vamos melhorar aqui, ó. Delta é igual a quem? Fórmula, para quem não lembra, B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Quem é o B que a gente acabou de achar aí na nossa equação? B é o menos 1. Então, vai ficar, ó, menos 1 elevado ao quadrado menos o 4. Repara que o 4 é da fórmula, então ele sempre vai estar ali. A gente nunca vai mexer nele. Vezes o A. Quem é o A aí na minha equação? É 1. Vezes o C. Quem é o C na minha equação? O C na minha equação é o menos 12. Então, aqui, ó, menos 12. Substitui todo mundo. Substitui o B, o primeiro lá, o A e depois o C. Vamos fazer conta agora. Menos 1 elevado ao quadrado, isso vai dar 1 positivo. Todo número elevado ao quadrado é igual a 1. Menos 4 com menos 12, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 12 é 48. Por que eu não fiz o 1, professor? Porque qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então daria 48, eu só pulei ele, tá? E aí eu fico com 48 mais 1, ou seja, meu delta é igual a 49. Achei o valor de delta, beleza. Vamos guardar ele, porque a gente vai jogar lá na fórmula resolutiva. Quem seria a fórmula resolutiva? Menos o B, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes o A. Vamos substituir as informações igual a gente fez anteriormente? Quem seria o B? O B é menos 1. Então, aqui, ó, o menos da fórmula, vamos ver que essa fórmula aqui, ó, ela tem um menos na frente, tem que ficar ligado nele. Então, vamos lá. Eu vou ter menos da fórmula, com menos 1 do B, mais ou menos raiz de 49, que é o delta, sobre 2 vezes o 1, que é o A. Como é que vai ficar isso daí? Menos com menos, ó, aqui eu tenho 2 sinais de menos, então, ó, esse cara com esse cara aqui, menos com menos dá mais. Então, a gente vai ter aí, ó, 1 positivo, mais ou menos. Aí, agora, a gente vai ter a raiz quadrada de 49, que é 7. Então, aqui vai ficar 7 sobre 2 vezes 1 é 2. Aqui a gente vai abrir duas informações. Por que duas, professor? Porque ali eu tenho mais ou menos. Mais ou menos não é um sinal único, né? Eu só estou juntando ali para a fórmula não ficar muito grande. Então, uma hora eu somo e numa outra hora eu vou subtrair. Então, eu vou trabalhar primeiro com a soma. Então, eu vou fazer, ó, 1 mais 7 sobre 2 e depois eu vou trabalhar com a subtração. 1 menos 7 sobre 2. 1 mais 7 é 8. Divididos por 2 é 4. Fechou. Primeira raiz está resolvida. A segunda, 1 menos 7. Isso vai dar menos 6. Divididos por 2 dá menos 3. Então, as respostas em questão aí, que é da solução, né? A resposta da questão é 4 e menos 3. Se você volta no enunciado, você vai ver o seguinte, ó. Considere um número real positivo. Então, eu tenho que fazer o que com o menos 3? O menos 3 ele é descartado. Então, eu tinha aqui, ó, eu não vou contar com esse cara aqui. Então, quem é a solução do meu problema? O 4. E o que o 4 é das minhas opções aí? O 4 é um número primo na letra A? Não, 4 não é primo. Ele é um par maior do que 10? Não, não é. Letra C, um quadrado perfeito. Então, a nossa resposta aí é letra C, é um quadrado perfeito. Está feita aí a questão da escola militar, uma questão bem interessante, né, de um radical somado infinitamente ali. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram, curta, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.